Olá, pessoal! Eu sou a Fernanda Barbosa, sou mediadora de História no Polo da Penha e hoje eu e a mediadora Camila Lima, do Polo de Itaguaí, vamos estudar com vocês a crise do século XIV na Europa e o absolutismo monárquico. Esse conteúdo vocês podem encontrar na apostila do módulo 1, no capítulo 3. Bom, primeiro vamos nos localizar no tempo. Os temas de estudo da aula de hoje fazem parte do período da Idade Média. Esse período é dividido em duas partes, a Alta e a Baixa Idade Média, e tem como marco inicial a queda do Império Romano no Ocidente e como marco final a queda de Constantinopla, capital do Império Bizantino, e atualmente Istambul, capital da Turquia. Como vocês podem ver, nossa discussão se concentra no período final da Baixa Idade Média. Nesse período, a sociedade europeia era rigidamente hierarquizada e dividida em estamentos, isto é, grupos sociais aos quais as pessoas pertenciam de acordo com seu nascimento. Podemos identificá-los a partir de algumas características. Os camponeses servos, que trabalhavam na terra, e os trabalhadores urbanos, os nobres, que guerreavam para disputar e defender os territórios dos reinos, e o clero, formado por padres, freis, bispos e cardeais, que representavam o poderio e a forte influência da Igreja Católica na vida social, cultural e na política europeia. A maior parte da população era formada pelos camponeses, que estabeleceram relações de servidão com os nobres. Eles trabalhavam na terra dos nobres e pagavam impostos, e, em troca, esses deveriam proteger os camponeses. As possibilidades de enriquecimento para um servo eram muito pequenas, assim como as chances de mudar de um estamento para o outro. Por isso dizemos que a mobilidade social na sociedade feudal era reduzida. Como é possível, no entanto, perceber em vários momentos da história, processos de crise muitas vezes são antecedidos por um período de crescimento. E nesse momento não foi diferente. Antes da crise do século XIV se estabelecer, a Europa vivenciava um renascimento comercial, com a expansão do comércio interno e a expansão de novas rotas comerciais com a Ásia, abertas pelas cruzadas, o aumento populacional, impulsionado pelo fim de guerras contra povos estrangeiros e pelo desenvolvimento de novas técnicas agrícolas que fizeram crescer a produtividade, o crescimento dos centros urbanos, que passaram a concentrar importantes atividades econômicas, e o surgimento de um novo grupo social, formado pelos comerciantes urbanos, que nós vamos chamar de burgueses. Nesse mapa, podemos ver como que as rotas marítimas abertas pelas cruzadas contribuíram para a criação de rotas comerciais entre a Europa, a África e a Ásia. Entretanto, já no final do século XIII, os primeiros sinais de crise começaram a ser sentidos. Isso porque o crescimento populacional gerou tensões sociais. Algumas famílias camponesas tiveram que cultivar terras pouco férteis e não conseguiam nem produzir alimentos para sua sobrevivência. Outras sequer conseguiam uma terra para trabalhar e viver. E por isso, muitos começaram a migrar para as cidades em busca de sobrevivência, mas lá encontraram desemprego e baixos salários. No início do século XIV, a crise se instaurou quando, por razões climáticas, houve uma quebra de colheitas, e isso diminuiu muito a oferta de alimentos para a população, o que levou ao aumento dos preços. Nesse cenário, houve um aumento da violência e, consequentemente, a diminuição do prestígio da Igreja Católica. Assim, o século XIV na Europa ficou marcado pela fome, guerra e peste. Muitos trabalhadores na cidade e nos campos não tinham o suficiente para se alimentar, e a fome se fez presente, principalmente entre os anos de 1315 e 1317. Nesse cenário já de dificuldades, a Europa viveu uma pandemia de peste bubônica que levou milhões de pessoas à morte, cerca de mais de 1/3 da população europeia. Nesse cenário, os nobres buscaram garantir as suas rendas, aumentando taxas e impostos que cobravam dos servos,
o que gerou inúmeras revoltas camponesas, as chamadas jaqueries, e isso ameaçava o poder dos nobres. Por fim, enquanto tudo isso fragilizava a população, reis e nobres da França e da Inglaterra se enfrentavam na chamada Guerra dos 100 Anos, de 1337 até 1453. Toda essa crise levou a modificações na sociedade feudal. E antes da gente ver essas modificações, eu queria mostrar para vocês essa pintura que faz uma alusão à morte e à pandemia da peste bubônica, causada por uma bactéria presente na saliva de pequenos roedores, como os ratos. No centro da pintura, a gente pode ver os médicos da época, que usavam máscaras com formato de pássaros, pois acreditava-se que a doença se alastrava pelo ar, e assim eles protegeriam as vias respiratórias. A crise levou a transformações na sociedade feudal. As duas principais foram o enfraquecimento da nobreza feudal, que perdeu muitas rendas com as mortes e com as revoltas dos camponeses, e o fortalecimento da burguesia, que num cenário de carência de alimentos e aumento dos preços, conseguiu aumentar os seus ganhos e se fortalecer socialmente. Tanto a nobreza quanto a burguesia buscaram, então, criar estratégias para manter ou ampliar o seu poder. E isso é o que nós vamos ver agora com a mediadora Camila Lima. Oi, pessoal, eu sou Camila Lima, mediadora do Polo de Itaguaí. Como nós vimos até aqui com a Fernanda, a Europa Ocidental vinha passando por uma profunda crise que transformou a sociedade feudal. Uma das transformações ocorridas foi o processo de centralização do poder político, que culminou com o surgimento das monarquias absolutistas nos séculos XVI e XVII. Vamos entender melhor esse processo? Em primeiro lugar, é importante dizer que a figura dos reis ou monarcas já existia na Idade Média, porém, eles exerciam sua autoridade em territórios restritos, dividindo o poder com os nobres feudais. Quando a fome, as guerras e revoltas e a peste bubônica assolaram a Europa, como dissemos acima, o poder dos nobres foi ameaçado e a centralização da autoridade nas mãos dos reis foi considerada um meio de manter a ordem social e hierárquica. Mas esse processo não foi rápido nem tranquilo. Enquanto alguns nobres, enfraquecidos pela crise feudal, reconheceram a autoridade do rei e se submeteram a ela para garantir seus benefícios e privilégios, outros resistiram a abrir mão de seus exércitos particulares e guerrearam contra o rei. A burguesia também se aproximou dos reis, ajudando a consolidar seu poder através de muitos empréstimos e administrando as finanças dos reinos. Mas por que seria de interesse da burguesia o fortalecimento do poder político do rei? Porque a burguesia enfrentava alguns fatores que limitavam seu crescimento. Muitas vezes havia leis e moedas diferentes dentro do reino, que dificultavam a circulação de mercadorias e o crescimento dos negócios. Por isso, a perspectiva de uma unificação política e territorial sob a mesma autoridade oferecia vantagens que levaram a burguesia a apoiar a centralização do poder político. Com o surgimento dos estados monárquicos sob a autoridade dos reis, as leis, impostos e moedas foram progressivamente tendo uma circulação nacional, o que colaborou para o crescimento do comércio e o fortalecimento da burguesia. Nas monarquias que se formaram, então, surgiram novas formas de administrar o Estado, através de uma burocracia responsável por fiscalizar todo o reino. Também ocorreu a formação de um exército profissional, que contribuiu para a melhoria da segurança do reino frente a ameaças externas e para o sufocamento de rebeliões e revoltas camponesas. O rei controlava o exército, intervinha na economia, criava e executava as leis. Por isso, dizemos que a centralização do poder monárquico gerou o absolutismo, um modelo de governo em que o rei tinha poderes soberanos sobre seus súditos, impondo sua autoridade em todas as áreas da sociedade. Não podemos dizer que o absolutismo foi igual em todos os países, porque os processos de centralização monárquica assumiram formas diversas ao redor da Europa. Ao longo desse processo de centralização, que se estendeu por 2 séculos, vários pensadores buscaram compreender e justificar o poder soberano dos reis.
Vamos aqui dividi-los em duas correntes. A primeira reúne os pensadores que explicaram o poder absoluto partindo da análise dos interesses do Estado, da natureza dos seres humanos e das relações sociais. Nicolau Maquiavel, que viveu na Itália entre 1469 e 1527, defendia que a concentração de poderes absolutos nas mãos do príncipe era a melhor forma de desenvolver um Estado. Para Maquiavel, o príncipe teria total liberdade para utilizar quaisquer meios necessários para a consolidação do seu poder, mesmo que isso significasse agir de forma violenta ou imoral. Os fins justificam os meios. Já o inglês Thomas Hobbes, que viveu entre 1588 e 1679, afirmou que o homem é o lobo do homem. Para ele, os seres humanos, quando vivem em estado de natureza, tendem a entrar em conflito continuamente e podem se autodestruir. Por isso, era necessário criar um governo soberano responsável por manter a ordem social. Outra corrente de pensadores justificou o poder absoluto a partir de explicações religiosas. O religioso francês Jacques Bossuet defendeu que a autoridade do rei não vinha dos homens, mas de Deus. Ele defendeu a chamada teoria do direito divino dos reis, argumentando que os reis eram representantes de Deus na terra e, por isso, deveriam exercer poder absoluto, não devendo ser questionados por seus súditos. Bossuet viveu entre 1627 e 1704, mesma época que Luís XIV, rei da França, que pode ser considerado o exemplo mais clássico de um soberano absolutista. Este Luís XV ficou conhecido como Rei Sol, devido à maneira como exerceu o poder de um rei absoluto. Foi durante o seu governo que o gigantesco e luxuoso Palácio de Versalhes foi construído. Nele, Luís XIV reunia os nobres ao seu redor e apresentava um modelo de monarquia para outros reinos. Mas nem mesmo Luís XV podia fazer o que bem entendesse sem prestar contas a ninguém. Em uma monarquia absolutista, o rei também deveria equilibrar interesses e atender às demandas de seus súditos, para garantir o bom funcionamento do reino. Sem o trabalho dos camponeses, os impostos da burguesia e o apoio dos nobres e do clero, nenhum rei seria capaz de conquistar e manter seu poder. Por isso, era sempre necessário negociar com esses grupos. No século XVIII, as pressões sobre o rei aumentaram e abalaram as bases do absolutismo, como aconteceu na Revolução Francesa. Mas isso é papo para um outro vídeo. Não deixem de acompanhar semanalmente nossas videoaulas aqui no canal do PVS. Agora, vamos partir para a resolução comentada do nosso exercício. Nós temos uma questão da Universidade Estadual do Ceará, de 2014. A peste, a fome e a guerra constituíram os elementos mais visíveis daquela que ficou conhecida como a crise do século XIV na Europa. Como consequência dessa crise, ocorrida na Baixa Idade Média, alternativa A, o movimento de renascimento urbano foi iniciado e depois interrompido por mais de 3 séculos, reaparecendo somente na Revolução Industrial do século XVIII. Alternativa B, os camponeses, que estavam em via de conquistar a liberdade, voltaram a apoiar o sistema feudal por mais alguns séculos, como forma de superar a crise. Alternativa C, o processo de centralização e concentração do poder político nas mãos dos reis, com o apoio da burguesia, intensificou-se até se tornar absoluto no início da modernidade. Alternativa D, entre as classes sociais, a nobreza foi a menos prejudicada pela crise, ao contrário do que ocorreu com a burguesia. Bom, a alternativa A está incorreta, porque o movimento de renascimento urbano anterior à crise do século XIV não foi interrompido. A alternativa B está incorreta, porque os camponeses atacaram diretamente o sistema feudal e o poder da nobreza, através de uma série de revoltas. A alternativa D também não está correta, porque a crise do século XIV prejudicou muito a nobreza, enquanto beneficiou grupos de comerciantes. Logo, a alternativa correta é a letra C, porque, como falamos na aula, o apoio da burguesia foi fundamental para o processo de centralização política nas mãos dos reis. Então é isso, pessoal. Em caso de dúvidas, procurem o mediador do polo de vocês.